Olá, boa noite. Passo Fundo permanece na bandeira vermelha no sistema de distanciamento controlado do estado. Tinham tido 49 internações na semana anterior, foram 61 na última semana, tinham sido 9 óbitos, foram 14 óbitos na última semana em Passo Fundo, por isso ela se mantém na bandeira vermelha. Psicóloga faz alerta sobre cuidado com filhos na internet. O ideal, né, nesse momento que a gente está vivendo, é procurar outros recursos além de colocar as crianças frente aos eletrônicos, né? Procurar algumas outras atividades para que elas consigam ocupar o seu tempo. E médico explica a importância do uso correto do álcool gel. Deixar ele agir em torno de 30 a 45 segundos nas nossas mãos para que ele tenha a sua ação em toda a mão. Somente assim estaremos higienizando de uma forma correta e segura para combater não só o coronavírus, como outros germes que possam afetar nossa saúde. Agora no canal da comunidade. O governador Eduardo Leite anunciou que Passo Fundo permanecerá mais uma semana na bandeira vermelha. A região teve 61 internações e 14 óbitos nos últimos dias. Passo Fundo se mantém na bandeira vermelha, tinham tido 49 internações na semana anterior, foram 61 na última semana, tinham sido 9 óbitos, foram 14 óbitos na última semana em Passo Fundo, por isso ela se mantém na bandeira vermelha. O estado do Rio Grande do Sul hoje é um dos estados que tem, é um dos cinco menores taxas de óbito por 100 mil. Isso significa que até o momento o estado tem conseguido evitar a tragédia que aconteceu em outros lugares, e certamente parte disso, parte bastante significativa, é o fato das pessoas aderirem aos protocolos e a importância disso, de manterem o distanciamento, ficarem em casa sempre que possível, sai quem precisa sair, né, lavando as mãos, usando álcool gel, mas enfim, todo um processo que tem protegido a sociedade gaúcha e de outros estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, que são os que têm o melhor, um desempenho, vamos dizer, a gente não pode dizer melhor desempenho, né, numa pandemia, mas que tem um desempenho menos crítico. Nas últimas semanas, a gente assistiu, algumas semanas atrás, uma aceleração muito forte, reduziu um pouco na última semana, nas últimas 2 semanas no Rio Grande do Sul como um todo, as regiões variam bastante entre si, mas é muito importante que essa desaceleração não significou inversão de curva, não significou ainda uma melhora do quadro geral, então é muito importante que, especialmente nessas regiões onde estão em vermelho, Metropolitana, Caxias, né, a Serra como um todo, e outras, né, são 8 regiões, que as pessoas façam essa adesão e se mantenham mais em casa e mais obedecendo ao distanciamento para que a gente possa não pressionar tanto o sistema hospitalar. Além de Passo Fundo, outros 252 municípios ficaram sob bandeira vermelha, o que corresponde a 63% da população gaúcha. Além disso, o governador atualizou os dados do coronavírus no estado. Já são 1.285 mortes desde o início da pandemia. Nesse momento, nós temos no Rio Grande do Sul 47.449 casos confirmados de coronavírus. São casos que aconteceram já em 445 municípios do estado do Rio Grande do Sul, o que corresponde a 90% dos municípios do estado com casos registrados de coronavírus ao longo dos últimos meses. São 1.285 mortes confirmadas no nosso estado. É importante dizer que, até agora, isso faz com que o Rio Grande do Sul esteja com um menor número de casos proporcionalmente à população
número de casos por 100 mil habitantes no Brasil. É o menor número de casos proporcionalmente à população no Brasil entre todos os estados e um dos mais baixos níveis de mortalidade também no Brasil. Enquanto outros estados têm em torno de 50 a 70 óbitos por 100 mil habitantes, aqui no Rio Grande do Sul essa taxa de 11 óbitos para cada 100 mil habitantes. É uma vitória coletiva essa, graças ao engajamento da população, que até aqui tem ajudado. Embora a gente saiba, muitos estejam cansados, é natural, é normal, é compreensível, e outros ataquem o modelo do distanciamento, mas eu posso lhes garantir que, pelo que acompanhamos, pelo acompanhamento do comitê científico e de especialistas que se reúnem, que dão apoio ao governo do estado para a tomada de decisão, é sem dúvida nenhuma o distanciamento a ferramenta que nos ajuda a fazer com que o vírus circule menos. E com o vírus circulando menos, nos ajuda a reduzir a necessidade de internações no nosso estado. 87% dos casos confirmados já se recuperaram. E, nesse momento, a taxa de ocupação das nossas UTIs é de 78%, sendo que 45% são para pacientes confirmados ou suspeitos de coronavírus, ou de outra síndrome respiratória aguda grave. Mais uma vez, quem nos acompanha aqui na live, nas nossas lives que a gente faz, vai lembrar que há um mês e meio atrás, nós falávamos de em torno de 70% de ocupação dos nossos leitos de UTI e em torno de 17%, 18% de casos confirmados ou suspeitos de coronavírus. Pois agora nós temos 78% de ocupação, importante dizer 78% de uma base maior de leitos, porque nós ampliamos fortemente o número de leitos de UTI no estado do Rio Grande do Sul. Lá no período pré-pandemia, antes da pandemia, em março, nós tínhamos 933 leitos do SUS no nosso estado. E nós já temos mais de 1.600 leitos do SUS. Aliás, é importante referir que já são mais de 1.200 leitos do SUS ocupados, não exclusivamente com o coronavírus, mas são mais de 1.200 leitos ocupados. Ou seja, né, se não tivéssemos feito a ampliação de leitos que nós fizemos, nós já teríamos esgotado há bastante tempo os leitos de UTI no nosso estado. Não estouramos a capacidade de UTIs, porque houve ampliação num esforço coletivo, também com apoio do Ministério da Saúde, com a participação das prefeituras e com a ação do governo do estado, para viabilizar esse aumento de UTIs, o que nos permite, né, ter ainda a disponibilidade de leitos. Mas se o coronavírus continuar crescendo com a demanda que ele cresce por ocupação de leitos de UTI, não haverá ampliação suficiente para atender a todos. Por isso, a gente reforça a necessidade de termos o engajamento da população com apoio em relação ao distanciamento social. Na mesma transmissão online, Eduardo Leite anunciou que a partir desta semana, o governo do Rio Grande do Sul passa a emitir avisos sobre a Covid-19 por meio de mensagens de texto no celular. O serviço, que é o mesmo sistema de alertas da Defesa Civil, visa ampliar o acesso imediato da população a orientações e medidas adotadas pelo poder público estadual em relação à pandemia. Nós vamos iniciar hoje um novo serviço de alertas do SUS, através de SMS, com mensagens a respeito do avanço do Covid-19 no estado do Rio Grande do Sul, nas diversas regiões do estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos usar o sistema de alertas da Defesa Civil, que conta com mais de 600 mil usuários cadastrados no nosso estado, e vão ser avisos sobre as mudanças de bandeira e também sobre a disponibilidade de leitos de UTI na sua região, alertando justamente sobre a ocupação da estrutura hospitalar de cada uma das regiões do estado. Para receber o alerta, né, basta informar o CEP através da mensagem de SMS, né, as mensagens de celular,
não pelo WhatsApp, a mensagem normal do celular, para o número 40199, que é o mesmo serviço que é utilizado pela Defesa Civil para alertas climáticos, alertas de emergência, de situação climática no estado, para chuvas ou outras, né, ciclones, vendavais. Nós temos esse serviço que eu recomendo a todos aqueles que nos acompanham, mandando a mensagem com o seu CEP, apenas colocando o CEP na mensagem, enviando para 40199, vai receber já a mensagem de confirmação e recebe alertas climáticos e também os alertas relacionados aí à oferta da estrutura hospitalar na sua região em relação ao coronavírus. É um alerta importante para que a gente possa ter os gaúchos por dentro, né, da situação da sua região, para nós ampliarmos o engajamento de todos no processo de enfrentamento ao coronavírus. Então, não apenas quem está nos acompanhando aqui está convidado a fazer a inscrição lá, mandando o seu CEP para o 40199, como está todo mundo convidado aqui também a fazer a chamar mais pessoas, né, que conhecer, distribuindo aí esta mensagem para que elas estejam engajadas junto conosco no enfrentamento ao coronavírus. E depois do intervalo, psicóloga faz alerta sobre cuidado com as crianças na internet. Como a vacina age no organismo das pessoas? Quando a pessoa toma uma vacina para se prevenir de uma doença, os componentes dessa vacina fazem com que o sistema imunológico produza anticorpos que vão defender seu corpo. Dessa forma, se houver contato com pessoas doentes, contato com objetos contaminados e outras situações, os anticorpos irão destruir os agentes infecciosos e isso evitará o adoecimento ou o agravamento do caso. Mas essa proteção só é possível porque a pessoa foi vacinada. A vacinação é segura e é a melhor forma de se proteger. Ao contrário do que se ouve por aí, as vacinas não causam doenças e nem mesmo autismo. Vários estudos sérios foram realizados e os resultados demonstram que não existe relação entre a vacina e esse transtorno do desenvolvimento. Com proteção, as doenças não voltarão. Saiba mais em saude.gov.br/vacinar é proteger. Sabe por que a amamentação é a base da vida? Porque o leite materno é muito importante, não só nos primeiros meses do seu filho. Os benefícios ficam para a infância, a adolescência e para a vida toda. Por isso, eu pretendo amamentar o meu filho até os 2 anos de idade ou mais, para que ele fique mais forte, mais saudável, mais resistente. A amamentação é a base da vida. E mais um caso de perigo na internet tem deixado pais e mães preocupados com a exposição das crianças nas redes sociais. Perfis com imagens do homem pateta incentivam os pequenos a praticarem desafios perigosos e até mesmo suicidas. Por isso, conversamos com a psicóloga Laíse Simões sobre os cuidados com os filhos neste ambiente. E vim falar aqui um pouquinho para vocês sobre como proteger os filhos dos perigos da internet, principalmente nesse momento em que estamos vivendo, né, de isolamento social, de pandemia, em que as crianças acabam ficando mais nos eletrônicos, né, no YouTube, mexendo em algumas outras redes sociais. Então, hoje, mais específico, eu vou falar sobre o homem pateta, que é um perfil que foi criado, né, no YouTube e em outras redes sociais também, bem semelhante ao perfil da boneca Momo e ao perfil da baleia azul, né? Então, por que chama a atenção das crianças esse perfil do homem pateta? O homem pateta é exatamente como o nome diz, né? É um homem que ele se transforma no Pateta, que é o boneco, né, da Disney. É um boneco infantil, então acaba chamando a atenção das crianças. Os vídeos do Homem Pateta, assim como da boneca Momo, da baleia azul, foram vídeos que foram
que acabaram colocando no meio de vídeos infantis, né? E nesses vídeos tem desafios que eles acabam pedindo para que as crianças façam. Desafios como matar os pais, matar pai ou mãe com faca, matar seus familiares. Se por um acaso as crianças não façam, não cumpram com esse desafio, o pé delas vai ser puxado durante a noite, né? Então, as crianças são muito inocentes, né? Então, já houve histórias aí que a gente já ouviu de crianças que acabaram cometendo a automutilação, né, os cortes e até mesmo o suicídio. Do caso do homem pateta, eu ainda não ouvi falar nada específico de que já chegou ao ponto do suicídio ou já chegou ao ponto da automutilação. Mas dos outros casos da baleia azul, que foi muito falado, e da boneca Momo também. Então, esses desafios aparecem no meio dos vídeos. Então, é muito difícil para que os pais controlem, né, especificamente esses vídeos, porque isso não está nas nossas mãos, né? As pessoas, eu acredito que sejam hackers que fazem, né, esses vídeos, são aqueles que têm um acesso um pouquinho mais fácil da edição, de colocar esses desafios no meio desses vídeos infantis. Então a criança tá lá, bem feliz, assistindo um vídeo, aquele vídeo que gosta, e do nada aparece o homem pateta no meio do vídeo, pedindo para que se corte ou machuque pai, machuque mãe, caso contrário acontecerá tal coisa. Então, o ideal, né, nesse momento que a gente está vivendo, é procurar outros recursos além de colocar as crianças frente aos eletrônicos, né? Procurar algumas outras atividades para que elas consigam ocupar o seu tempo, para que elas consigam se desenvolver também, porque por não estarmos tendo aulas, por não podermos levar as crianças para a escola, para conviver com outras crianças, elas acabam querendo ficar mais no meio eletrônico, coisa que era muito diferente há anos atrás, em que as brincadeiras, em que os brinquedos eram muito mais atrativos para as crianças, para nós, do que os eletrônicos. Então, quero deixar como dica para vocês para que, ao máximo, evitem os eletrônicos com as crianças e procurem outros meios, outras brincadeiras, outras coisas que elas gostem de fazer. Nos últimos meses, o álcool em gel se tornou um aliado importante na prevenção ao coronavírus. Mas você sabe como usar corretamente o produto? O médico Daniel Marcolin explica. Eu venho através desse vídeo mostrar para vocês como a gente deve usar o álcool gel para a adequada higienização das nossas mãos. Lembrando sempre que o uso do álcool gel só deve ser feito quando não tivermos como higienizar nossas mãos com água e sabão. Nesse período de pandemia, devemos evitar usar unhas compridas e evitar o uso de anéis ou adornos nos dedos e nas mãos, a fim de fazer com que os vírus e bactérias não permaneçam nesses objetos entre a nossa pele e eles. O que se percebe muito são as pessoas usando de forma inadequada o álcool gel, colocando ou uma pouca quantidade, ou não espalhando adequadamente nas mãos, ou não deixando ele agir pelo tempo necessário. O que se observa são as pessoas pegando o álcool gel, aqui representado por uma tinta, pegando pouca quantidade e apenas passando superficialmente nas mãos, fazendo com que o álcool não esteja distribuído em todas as áreas das mãos ou em pouca quantidade a ponto de não fazer seu efeito. O ideal para termos uma mão bem higienizada é colocarmos uma boa quantidade de álcool, esfregarmos bem na nossa mão, depois no nosso polegar, no outro polegar, entre os dedos de uma mão e de outra,
depois em toda a mão e nas unhas. E deixar ele agir em torno de 30 a 45 segundos nas nossas mãos, para que ele tenha a sua ação em toda a mão. Somente assim estaremos higienizando de uma forma correta e segura para combater não só o coronavírus, como outros germes que possam afetar nossa saúde. E estas foram as informações de hoje. Uma boa noite e até amanhã.